Olá, o Personalidades de hoje está na casa, não está na casa dela, porque a casa dela está em reforma, está na casa da mãe dela. Vocês já vão saber. E ela está acompanhada da filha, de uma das filhas, que também depois vocês vão ver quem é, que é a Sara. Vocês não estão entendendo nada, né? Não, porque vocês têm que ver quem é. Eu tô falando da Evelise Rocha. Tudo bem, Evelise? Tudo bem, Karen? Então, tu trouxe uma das tuas filhas ali, né? Uma delas. Sarinha, vem aqui. Sara? Agora que começou, ela tava toda... Vem, ó, tá aqui. E a Evelise é conhecida como a Evelise dos cachorrinhos. Evelise, quando é que começou essa tua paixão, assim? Acredito que desde criança, Karen. Assim, as poucas fotos que eu tenho na minha infância, né? Que o fotógrafo era raro, né? O fotógrafo quase não ia no interior. E as poucas fotos que eu tenho são fotos todas com cães e gatos. A tua paixão mesmo, então, são cães e gatos? Cães e gatos, né? Os animais de modo geral, Sim. né? Na verdade, os mais indefesos. Não seria nem tanto uma paixão, mas uma sensibilidade quanto ao modo como eles são tratados, né? Ao sofrimento deles, assim, uma sensibilidade. Evelise, e tu cresceu onde? A tua infância foi onde? Eu nasci no Rio dos Anjos, né? Sou da geração do Hospital Bom Pastor, como a maioria dos araranguaenses, né? E fiquei até os 18 anos no Rio dos Anjos. Rio dos Anjos é próximo ao interior de Araranguá, né? Próximo à Balsa. E vocês sempre tiveram cachorrinhos, cãezinhos, ou tu era daquela que sempre. catava na rua e trazia? Não, até porque naquela época não tinha animais de rua, né? Não tinha, eram poucos, né? No interior também eu sempre tive cachorro, a gente sempre teve gato também, cachorro. Todas as pessoas tinham, né? Qual foi teu primeiro cãozinho, tu lembra? O Bambi, assim, o Bambi ficou muitos anos com a gente, muitos anos mesmo, né? E morreu assassinado. Um vizinho deu um tiro nele. Não! Sim. Que coisa ridícula! Sim, há muitos anos, né? Já existia os maus tratos, né? A violência contra os animais. Foi nesse episódio que tu começou a perceber, assim, que eles estavam sozinhos no mundo? Não, porque o Bambi foi criado com a gente, né? Foi criado na família mesmo. Eu não sei o que aconteceu com ele e esse vizinho que ele deu um tiro nele. Ele chegou a vir para casa, né? A mãe atendeu ele, tava com a balinha, acho que a bala de espingarda, né? Mas não resistiu, até porque ele já era bem idoso. E depois vieram muitos outros, né? Pois é. Tá, daí tu estudava onde aqui? Eu estudei no Colégio Murialdo. Até a 4ª série estudei lá na escola de Rio dos Anjos, lá no interior, né? E depois eu vim pra cá pra 5ª série e terminei o 2º grau, que na época era 2º grau, ali no Colégio Murialdo. Tu gostava de brincar lá no interior? O que vocês brincavam? A gente brincava de escorregar na lomba, de canoinha, né? Canoinha de coqueiro. Vocês são em 4? Em 3. 3 mulheres? Mas a gente brincava mais com a vizinhança, né? Era mais divertido, assim, também, né? Era mais livre. A gente não tinha tanto medo também de brincar na rua, brincava né? muito de casinha, né? Ia pra chácara, pras laranjeiras, brincava de boneca, de casinha, batizado de boneca, cozinhadinha. Ai, cozinhadinha. Tu tinha rio perto de casa? Tinha rio, mas a mãe não deixava ir. Não, mas tu não era daquela que pegava peixinho também? Não. É o Rio Araranguá, né? É o Rio Araranguá. O Rio Araranguá passa nos fundos da nossa casa. Qual foi o maior susto que tu levou na tua infância, assim, de aquelas coisas de criança, assim, de botar a cabeça não sei aonde, Tu lembra de alguma coisa assim? Eu era bem tranquila, né, Karen? Não fazia... Eu era bem tranquilinha. Tu era o que? De ler? Uma santinha eu era. Depois nós vamos confirmar essas informações, né? Nós temos alguém aqui que pode confirmar essas informações. A mãe já tá entregando. Que tu foi ganhar esse corridão, né? Não, eu fui andar a cavalo, né? Numa égua lá do meu tio, mas eu já era grandinha, uns 12, 13 anos, né? E a égua disparou. E eu firme, né? Grudada nela, né?
Foi um susto. Depois daquele dia eu não andei mais a cavalo também. Fiquei com medo mesmo. Daí teus pais vieram pra cá pro centro também ou tu veio sozinha? Não, eu vim sozinha. Eu fui fazer a faculdade, fui estudar, estudei. Fiquei 4 anos em Tubarão. Tá. Retornei pra casa deles. Comecei a trabalhar aqui em Aranaguá, nas escolas. E depois vim morar aqui. Pois é, porque vocês não moram juntas, né? Tu e tua mãe. Não. E não é estranho tu morar na mesma cidade, só que não morar junto? É que assim, daí faz 3 anos o pai faleceu. Né? E a mãe ficou mais 2 anos lá e depois ela não quis mais ficar lá. Ela achou que não estava mais em condições de ficar lá. Porque lá, assim, apesar de ser um lugar muito bom, a casa deles lá, assim, uma casa muito boa. Como dizia meu pai, era uma morada boa, né? Uma morada bem boa. Mas para a mãe, né, que ela precisava de mais cuidados, ela resolveu vir para cá. Então ela, a princípio, assim, a gente pensava que a gente ia morar juntas, alguma coisa assim, mas eu moro no Jardim das Avenidas, né, e ela mora aqui no centro. Então aqui ela vai na farmácia, ela vai na igreja, ela vai à missa aqui no Colégio Murialdo, ela vai vai almoçar aqui ao lado. Tu mora em casa? Eu moro em casa. Tá, e quando foi que começou a ideia do Bom Pra Bicho? Então, cara, assim, ó, eu sempre cuidei de animais de rua, sempre. E a associação veio com o tempo, né? Uma afinidade também. Porque na associação a gente consegue fazer mais coisas, né? Tu tá no grupo, tu junta forças, né? Ideias também. Tu lembra quantos cães tu já teve teus? Não que passaram por ti por causa da associação, mas teus? Eu tenho hoje 7 cães. Que moram contigo? Moram comigo, né? E eu perdi 2 no ano passado. Aí a mãe veio morar aqui no apartamento, levei uma dela lá pra casa, então já repouso o lugar daquela, né? E outra também que apareceu lá, é uma cachorra que eu não vou poder doar, então voltei pros 7, né? Por que não pode doar? Ela tem um problema de pele, né? Ela tem a sarna demodeste, que é uma cachorra que tem que tratar sempre, né? Tem que estar sempre no veterinário. Ela também tem um custo para fazer o tratamento dela. Então é uma cachorra que eu não vou poder. Qual é o nome deles? Eu perdi o Ted. O Ted tinha 13 anos. Não, de todos assim eu perdi a Dolly primeiro, né? A Dolly foi a primeira de todas assim da fase adulta. Eu perdi a Dolly. O ano passado eu perdi o Ted. Depois eu perdi a Marion. E agora eu tenho a Lala. A Lala eu tenho certeza que ela tem 18 anos, né? 18 anos confirmados. Pode ser que ela tenha mais. E É aquela que eu conheci, a loira? não, aquela é a Rosinha. Tá. Então tem uma mais velha que aquela? Tem uma mais velha ainda, é. Ela aparentemente ela tá bem, mas ela tá com bastante tumores, né? Então ela também, já sei que ela tá nos finalmente, né? Eu tenho a Rosinha, que é aquela que tu conheceu. A Rosinha eu tive a coragem de levar ela para minha casa com 7 filhos. Né? Hoje eu acho que eu não teria mais essa coragem e eu levei a Rosinha. A Rosinha tá comigo já desde 2007. São mais 7 anos, E eu tenho a Juma era da minha mãe. A Juma foi abandonada lá no Rio dos Anjos, ela morou 1 ano com as vacas. Então, um ano inteiro, ela dormia com as vacas e passava o dia na escola. Depois ela foi chegando e ficou na casa dos meus pais, né? E agora ela tá comigo. E eu tenho a Beca. Beca toma 2 diazepam por dia. Ela tem... O Flavinho tá afinado de rir, né? E ela tem convulsão. E tenho a Paulinha. Tá, só tem menina. Só tinha o Ted? Só menina, só tinha o Ted. O Ted era o hominho da casa. O Ted era mas tu escolhe ou é por acaso? Não, até porque tem muito mais fêmeas, né? E eles abandonam mais as fêmeas, né? Os machos eles não abandonam. Por quê? Porque as fêmeas procriam, né? As fêmeas entram no cio, as fêmeas dão mais trabalho. Eu só tinha o Ted, o hominho da casa. Tu já comprou algum cachorro? Não. Tu já teve, mas tu já ganhou, por exemplo, já teve cão de raça, como se diz? Não.
acha que tem alguma diferença? Assim, claro que a gente sabe que cada cão tem uma personalidade, tem um jeito de ser. A gente sabe disso, né? Eu só tava pensando, faltou a Miúcha, tá? Tem a Miúcha também. Tá. Não vou deixar nenhum de fora. Daí eles ficam sabendo, vai dar briga. Cada cão tem uma personalidade, tem um jeito de ser, né? E a gente sabe que determinadas raças, não sei se a gente diz raça, mas enfim, um é mais dócil, outro é mais cão de guarda, outro, enfim, até porque eles têm treinamentos também. Sim. Mas o cão que a gente diz de rua, né? Ele também tem diferenças de personalidade, independente do tamanho, da pelagem, da cor, eles apresentam personalidade. Tu percebe isso nos teus cães? Tu sabe quem é o mais atrevido, quem é o mais dócil, quem é o... Sim, eu conheço até o latido deles, né? Eles vão muito lá em casa, a gente tá deitado, alguma coisa, vai dormir, alguém late, eu digo, fulano, eu já sei quem que tá latindo, né? E às vezes a mãe briga, fulano, eu digo, não é fulano, é fulano. É interessante que, sendo uma apaixonada por cães e gatos, e tu se envolver com um trabalho que... Eu não sei se é tanto amor, se é amor demais, ou se tu ficou fria, o que aconteceu, como é que tu pode amar algo e conviver com tanta crueldade, com tanta falta de respeito, com tanto desamor, com tanto... como é que é pra ti lidar com essa parte que é o ser humano contra aquilo que tu ama? Então, cara, assim, uma cena, um fato assim que me chocou bastante, né? No carnaval do ano passado, na terça-feira de carnaval à noite, eu recebi um chamado da polícia militar, uma cachorra que tinha sido abusada sexualmente, né, por uma pessoa, né? Eles queriam que eu fosse lá para recolher a cachorra, né? Como era no Jardim Sibéria, eram 10 da noite, já digo, não, traz ela aqui, né? Aí a polícia retornou e tal, que ela estava muito assustada, não conseguiam pegar, eles foram na minha casa, me pegaram, fui lá, peguei a cachorra. E chegou lá, é uma mistura de sentimento, assim, ó. Eu peguei a cachorra, tinha um gato também, o gato também tava, ele ficou os 4 dias de carnaval com ela. Não. Foi uma coisa bem brutal, ele depilou ela toda, uma cachorra assim de porte menor que a Sara, um mestiça poodle. Foi horrível, assim. E quando eu cheguei lá, os vizinhos estavam querendo linchar ele. Um senhor, um homem de 60 anos, pagava aluguel ali, tipo uma kitnet. E eles queriam linchar eles e eles estavam desocupando a casa onde ele morava. Isso fez um ano agora no carnaval. E eu perguntei, quando o policial veio me trazer para casa de volta com a cachorra e o gato também, porque também tinha um gato, e eu perguntei, ele vai para onde? Então é uma mistura assim de sentimento, cara. Ao mesmo tempo que eu estava chocada ali com a situação, eu também pensei nele, né? É estranho isso, né? Porque Tu conheceu ele, então tu viu ele? Eu vi ele. E eu falei pro policial, não quero nem ver a cara dele, né? E ele tava também tirando as coisas lá, porque a polícia tava lá. E o policial disse, não quero nem saber para onde que ele vai. E os vizinhos também falaram. Eu perguntei para um vizinho, ele vai para onde? Ele disse, aqui na nossa rua só mora gente de bem. E ele não vai morar mais na nossa rua. Mas ao mesmo tempo eu também fiquei pensando naquela situação, porque eu não sei se isso é uma doença, se é uma safadeza, até que ponto chega a capacidade humana de fazer isso, né? Eu levei a cachorra lá para casa, assim, foi bem difícil de lidar com ela nos primeiros dias. Ela estava bem agressiva, ela ficou muito machucada mesmo. E ela ficou lá em casa uns 4 meses, 5 meses, ela acabou falecendo depois. Ela teve uma complicação, né? E ela acabou falecendo. Mas ela foi bem amada também nesse tempo que ela ficou lá em casa, né? A Maria da Penha. Bom nome. E ela foi bem amada. Mas tu sabe que os casos de abuso nem dá pra mensurar se é pior, se é melhor. Não dá nem pra dizer, né? Mas é um crime
que acontece com as mulheres, que acontece com as fêmeas, em geral, às vezes com os homens também. É um crime sexual. Mas a gente vê que os cães e os gatos, eles sofrem maus tratos pelo puro prazer de machucar aquele ser. De cortar, de queimar, de mutilar. E tu acompanha isso. Tu ainda sente, tu ainda fica embasbacada com cenas? Sim. Fico bastante chocada. Quando tu acha assim que tu já viu de tudo, tu não viu tudo ainda. Tu vai ver mais alguma coisa ainda. A associação Bom Pra Bicho existe há quanto tempo? 12 anos. Tu sempre foi presidente dela e deixou... Não. Eu tô nesses 12 anos eu tô há 7 na associação. Tá. E fui presidente nos... A associação existia antes de ti? Sim. Todo mundo acha, igual eu, que tu nasceu com a associação e vice-versa. Não, a associação ela nasceu em 2001. Ah, é? Em 2001 ela nasceu. E uma coisa que ninguém sabe é que o Biri foi o primeiro presidente. O Biri é o da lotérica. Ah, que legal! Quem mais foi presidente? O Biri foi o presidente. Então, até estou fazendo um levantamento, assim, fazer um histórico da associação, né? Outro dia o Biri brincou, eu quero uma foto bem bonita, né? Quem sabe fazer uma foto dos ex-presidentes, né? E eu sei que depois do Biri entrou a Altina Guizzo, e depois a Thaís. A Thaís foi embora, ela fez o curso de medicina veterinária, se formou ano passado, né? Ficou 2 anos na associação. Depois entrou um senhor, Pedrão, ele já faleceu. E depois eu entrei, eu fiquei 2 anos. Né? E agora eu saí em dezembro, né? E tem o Emerson agora, o novo presidente. Eu não sei se até era legal a gente discutir sobre isso. Na época que tu saiu, eu não sei se tu saiu porque aconteceu um fato bastante inconveniente de uma pessoa despreparada, emocionalmente desequilibrado, intelectualmente muito abaixo, né, do que a gente costuma ver, principalmente na posição que ele tem. Se tu saiu da presidência porque aquela determinada pessoa, que nem vale a pena dizer o nome, te ofendeu, ou se tu já tinha vontade de... Não, de maneira alguma. De maneira alguma, eu já tinha... no ano retrasado, em 2012, eu tinha colocado meu nome à disposição por mais um ano. Sabe, pessoal, vou colocar o meu nome à disposição por mais um ano e depois a gente precisa fazer um rodízio dentro da própria associação, né? E a gestão, ela se encerrou a minha gestão se encerrou em novembro. E daí a gente fez um bingo. E o pessoal, vamos deixar passar o bingo para depois fazer a eleição. Né? E a eleição foi feita em janeiro. Né? E em janeiro mesmo já teve a posse, que coincidiu bem naquela semana que deu aquela baixaria toda lá, né? Que tu comentou. Vocês fazem um trabalho voluntário? Voluntário, isso. Eu deixei... Não, vocês pagam para fazer o trabalho? A gente paga para fazer. A gente paga porque assim, quando eu entrei na associação eu tinha 3 cães. Hoje eu tenho mais de 10 na minha casa, né? Fora os que passaram, né? Eu tenho um carro detonado. Por dentro e por fora, porque principalmente por dentro, porque por mais que tu use gaiola, é xixi, é cocô, é cheiro, é pelo. Eu brinco com os meninos da lavação e quando eles veem meu carro chegar na lavação, eles se escondem tudo, né? Ninguém vai. Vai tu, né? E ai, que triste. Muitas vezes assim, eu dou uma geral primeiro em casa para depois levar para lavação, eu dou uma boa gorjeta para eles, né? Porque Elis, mas por que tu faz isso? Eu sei lá, eu tenho vergonha, né? Não, por que tu faz isso de botar a tua vida à disposição de algo que eles nunca vão te agradecer, eles nunca vão tu nunca vai ter uma estátua da Evelise, tu nunca vai ganhar dinheiro com isso, talvez um pouquinho de fama. Muito pelo contrário, a gente perde dinheiro com isso. Pois é, né? Por que continuar com essa... Então assim, agora a associação dei uma parada agora, né? Então, até porque eu não sou mais presidente, então continuo ajudando, né? Mas é tão gratificante assim, eu gosto de, eu tô ajudando uma família lá da Barranca. É uma família muito carente. Uma família de humano? De humanos. De humanos, um casal. E é muito gratificante. Eu chego lá, né? E eles são um casal muito simples mesmo.
Tu adotou eles? E eu chego lá e ela estende a mão e eu dou um abraço nela. E ela fica constrangida porque eu dou um abraço, mas como? Mas eu sou só a Evelise, eu tô dando um abraço nela, né? E quando eu chego na casa dela, assim, parece que chegou, sei lá, Papai Noel, né? Aliás, tu adotou um monte de filhos caninos, tu tem 5 sobrinhos, né? É uma menina, como é que é o nome dela? É a Beatriz. Beatriz, olha que lindo. Beatriz. Ricardo. Marcos. André. Lucas. E Lucas. E mais os teus filhos caninos. Mas tu não tens filhos? Não. Tu sente falta de ter filhos? Não, eu nunca quis ter filhos. Eu até as pessoas perguntam bastante. Eu acredito que é para eu trabalhar na educação, né? Por trabalhar na educação, saber que o filho é para toda a vida, né? O que seria mais difícil num filho, assim? O que te mais amedronta? Acho que da adolescência em diante, né? Porque... Ai, meu Deus! Eu pensei que eram os primeiros 4 anos que estava acabando pra mim. A gente sabe que a personalidade se forma até os 5, 6 anos, né, Karen? Mas depois, né, se tu não tá ali junto... Tu se sente realizada como professora? Faz quanto tempo tu é professora? Então, eu trabalho eu sou administradora, na verdade. Eu trabalho fora de sala de aula. E eu trabalhei quase 20 anos no curso de magistério ali do Colégio Estadual. Mas dando aula? Dando aula, paralelo. Mas eram adultos, assim? Adultos, sim. Eu trabalhei já no curso de graduação, no curso de pedagogia. Tive uma turma por 4 anos, já trabalhei em curso de pós-graduação. Então tu nunca deu aula para criança e adolescente? Não, nem adolescente. E como é que tu tem medo se tu não conhece? Eu conheço. Tu conhece da onde? Conheço. A gente sabe, né, Karen, que o mundo lá fora tá engolindo todo mundo, né? Karen tá com medo. Não, né? Eu tô pensando assim, tô ouvindo que tu és uma referência de pessoa que faz, de pessoa que entendeu? Tu és uma referência em muitos sentidos e sempre positivos. Quem te conhece sabe disso, Evelise. Eu acho até que deve ser bem difícil ser tu, porque as pessoas não esperam que a Evelise erre em momento algum, porque tu és sempre perfeita, sempre atuante, sempre bondosa, sempre tudo de bom. Eu acho que as pessoas perdoam muito menos quando as pessoas são assim como tu, o que é raro, né? Pra gente encerrar esse bloco, tu se sente realizada como alguém que trabalha na educação? Porque é diferente, assim, eu trabalho na parte administrativa, né? É como se fosse setor pessoal, recursos humanos. Mas é diferente daquela professora que pega aquela criança, né? Que alfabetiza, que vê ela crescer. Tá, mas tu pegas o profissional. Eu pego tu lida com o profissional. E o que tu acompanhou nesses anos todos? Tu se sente realizada com o trabalho? E tu acha que a educação, ela evolui pelo todas as pessoas que passaram por ti? O que tu sente da educação hoje? Não vejo evolução nenhuma. Muito pelo contrário, né? Até os profissionais, os colegas de trabalho, não são mais aqueles, né? De quando eu entrei no magistério, há 23 anos atrás, né? Será que os professores começaram a diminuir o valor porque começaram a ser desvalorizados ou começaram a ser desvalorizados porque foram perdendo valor? O que começou primeiro? Então, Karen, Como é que a gente passou de mestre para vítima? Sim, exatamente. Quem era o professor, né? Era uma autoridade, né? E eles guardam tantos... porque eles eram muito rígidos, isso. Mas as pessoas guardam tantas lembranças, tantas boas lembranças dos seus mestres, né? É verdade. Converso com a mãe, ela fala dos professores, outras pessoas também. Foi minha professora e tal. E às vezes até os que mais puxavam, que mais requeriam da gente. Eu lembro ali do falecimento do seu Ivaldi, né? Seu Ivaldi Pereira, quando ele faleceu. Aí eu sei que eu compartilhei uma foto dele no Face. E vieram muitos comentários, né?
O seu Evaldo estava com quase 80 anos, eu acho 70 e poucos, 80, e vieram muitos comentários a respeito dele, muitas pessoas assim, ó, um desabafo da aprendizagem que tiveram com ele. Então, será que hoje essa geração também vai levar essas boas lembranças, né? É verdade. Então tá, a gente vai para um breve intervalo, mas a gente volta. Breve, não tão breve, para nós não vai ser tão breve, que a gente vai tomar um café que a dona Zenaide está preparando. Mas para vocês vai ser bem rapidinho, a gente volta já já, a gente continua falando aqui com a Evelise Rocha.